Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político nesta edição de 14 de maio de 2023. Permita-me saudar a si que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube e também da TV Cabo na posição 353, da TMT posição 17. Para já vamos à saudação do nosso painel do dia. Camilo da Silva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Debate Político. Muito boa noite painel, boa noite caros telespectadores. Espero que a gente consiga fazer um programa à altura daqueles que nos vêm a partir de casa. Exato, desde já pode deixar o seu ponto prévio. Bom, o meu ponto prévio é que é aquilo que é a pauta do dia a nível nacional, que é a questão do recenseamento eleitoral. Primeiro, fazer apelo a todos que se façam ao recenseamento. 2, que sejamos vigilantes. 3, que mesmo que não haja perpetuação de infrações nas mesas ou nos centros de recenseamento. Qualquer infração que seja denunciada, seja pela população, seja pelos fiscais que estão lá, porque não podemos perpetuar que este processo de recenseamento seja manchado por comportamento e atitudes de certas pessoas que a gente não sabe qual é a sua agenda. Portanto, neste momento, diante das câmaras da FTV, faço este apelo que as pessoas, independentemente da sua cor partidária, façam denúncia de qualquer infração para que este processo seja célere, transparente e acima de tudo, não crie, não crie questionamento sobre o próprio processo e desempenho deste próprio processo. Desculpa a redundância. Exato. Muitíssimo obrigado, Camilo da Silva. Augusto Pelé, boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Obrigado, boa noite para si, para os meus pares do painel, agradecer a Deus pelo dom da vida. Eu, sinceramente, continuo indignado por aquilo que está a acontecer em Nampula, porque cada dia que passa recebo notícias daqueles que estão aflitos, porque as consequências da demolição daquele mercado dos bombeiros fez com que 8 mil trabalhadores perdessem seus postos de emprego. E se olhares para a vida ou a realidade moçambicana, cada cidadão tem como agregado 4 pessoas, estamos a falar 8 mil vezes 4, 32 mil pessoas. E sabe a conjuntura atual, o custo de vida que está alto, e quando um pai de família que tem a obrigação de prover alimentos para a sua família perde emprego, torna-se um caos. Exato. E é uma dor, porque cada dia que passa as pessoas ligam a procurarem uma solução. Agora, o que me inquieta é que está envolvido uma organização do Partido Frelimo, que é o JM, mas também há um problema da justiça moçambicana. E nesta semana, acho que foi segunda-feira, se não me falha a memória, o Pedro Nhatitima, se não me falha o nome, se não estou equivocado, que foi um dos procuradores, ele dizia que há um problema aqui em Moçambique. As nomeações do judiciário pelos políticos, porque em algum momento o político tendo problemas ou tendo uma situação de sua família, aquele que foi nomeado por ele deve alguma gratidão e as suas decisões vão em algum momento beneficiar, mesmo aquela figura política estando errada, vai ter o benefício. E eu faço um direito comparado com esta situação de Nampula, porque a OJM teve um duato em 2014, mas já havia pessoas ali há 30 anos que já estavam usufruindo e tinham até o direito do uso e aproveitamento terra daquele espaço. Mas a justiça fez ouvidos de mercantil, porque a lei da terra já diz que quando a pessoa usufrui do espaço durante 10 ou mais anos,
tem já o direito de poder ser pertença daquela propriedade. Mas, infelizmente, como o JM é braço do Partido Frelimo, é o partido que está a governar, os nossos procuradores, os nossos juízes confundem ou não entendem a separação de poderes e decidiram a favor da OJM e do empresário chamado Amidu. E é caricato que esse senhor tem amizades no notário, tem amizades em algumas instituições públicas e usa da sua influência para buscar até dados que alguém só pode ter perante a decisão judicial. E ele mesmo não tendo, ele tem acesso à informação. É isso que me preocupa, ou seja, a justiça é forte para os fracos e é fraca para os fortes. E a OJM, sendo uma organização da juventude moçambicana, eu não entendo como ela aceita demolir aquelas instalações que colocaram 8.000 jovens desempregados. Será que esses jovens, 8.000, não são moçambicanos? E o mais caricato é que depois hão de vir dizer que os macuas são falsos, como disse o Nihia. Mas estás a imaginar 8.000 ofendidos, jogados aos relentos por um belo prazer, porque se intitulam dono do país, porque pisoteiam as leis, não respeitam a Constituição da República. Então, eu quero, sinceramente, chamar a atenção à Procuradora-Geral. Há indícios criminais nesse negócio aqui, há indícios criminais nas decisões da Justiça moçambicana. O juiz Mondlane, que é o presidente do Conselho de Magistratura, dos juízes, aliás, eu chamo a atenção a ele, a Procuradoria, para que entrem em ação para perceber os contornos do negócio da OJM, os contratos, as decisões tomadas, porque aqui, meu caro moderador, estaremos a empurrar jovens do norte a se insurgirem ou a se aliarem à insurgência. Mas também tenho uma preocupação. O presidente Varralho foi demolido aquelas infraestruturas sem a presença municipal. E ainda não ouvi nenhum pronunciamento do presidente do município. Eu espero que ele diga alguma coisa, porque não me entra na cabeça o que está acontecendo em Nampula. Aquilo é um desprezo, ou seja, a Frelimo está a lutar contra o povo. A Frelimo está a desgraçar os macuas. A Frelimo está a desgraçar os jovens de Nampula. Porque eu, como pai, como provedor, eu não sei, o dia que eu não tiver emprego, chegar a minha filha, meus filhos, olhar para eles sem comida e alguém chegar e me dar uma oportunidade de ter alguma coisa e eu negar. Exato. Então, muitíssimo obrigado. Atenção à justiça moçambicana, a situação de Nampula, a empresários de boa fé estão a ser prejudicados, construíram várias infraestruturas porque tinham doado. Há um nome já aí, vários nomes de empresários ali que estão a ser afetados. Exato. Então, por favor, a justiça moçambicana resolvem. O presidente do Partido Frelimo, o secretário-geral, ponham a mão na consciência. As decisões de Talapa e da Anchia Talapa e de outros presidentes da Liga da OJM estão a estragar a sociedade moçambicana, estão a estragar o futuro deste país. Muitíssimo obrigado, Augusto Pelebi. João Moçanco, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Muito obrigado. Boa noite a si, boa noite aos colegas do painel. Estendo esta saudação nesta noite dominical a todos que assistem a este programa. O meu ponto prévio de hoje tem exatamente a ver com as irregularidades que estão a acontecer no recenseamento eleitoral. Também quero corroborar com o ponto prévio do meu colega do partido Frelimo, que levantou exatamente este assunto, porque o recenseamento eleitoral é o espelho para um bom processo eleitoral que terá lugar no dia 11 de outubro. Se os partidos políticos, a sociedade se degladia por causa do processo, então significa que alguma coisa não está bem. Na última sexta-feira,
Eu fui na escola secundária de Mulovote, naquela zona do Geno, Escola Samora Machel, porque as pessoas das informações que nos chegavam recenseavam e tinham que ir levantar o cartão do eleitor no dia seguinte. E nós sabemos, em média, que o processo de recenseamento dura entre 5 a 7 minutos. E, na verdade, nós fomos no local, na Brigada 108, que está exatamente a trabalhar. Vi lá um montão de cartões de eleitores já impresso. Isso me deixou bastante preocupante, não é? Porque o indício de qualquer processo ilícito eleitoral começa exatamente aqui, mas que, por outro lado, estamos a notar, do outro lado, uma avaria de mobiles, mas, ao mesmo tempo, a mim me remete este meu ponto prévio, porque este processo que já está a decorrer no terreno, primeiro teve o chamado recenseamento piloto. O recenseamento piloto visava exatamente apurar a capacidade e a fiabilidade exatamente destas máquinas e a quem forneceu as máquinas, para ver se de facto as máquinas poderiam responder de forma eficaz o processo eleitoral ou não. Caso não, não tinha que devolver à legítima empresa que comprou as máquinas, no sentido de poderem verificar, para que nós não tenhamos estes assuntos que está quase em todo o país a acontecer. Ora, são avarias de mobiles, ora, o recenseamento que está a acontecer de forma irregular. São esses relatos todos que estamos daí a assistir. Então, eu queria pedir aos moçambicanos, porque muitas das vezes nós pensamos que este processo aqui é só semente da polícia. Os moçambicanos devem estar dentro disto, também fiscalizar o processo eleitoral. Nós queremos um processo transparente, mas ao mesmo tempo encontramos este grande problema. E a mim, caro moderador, se os mobiles estão a apresentar esta deficiência, então significa que também entra aqui o indício da corrupção da empresa onde foram comprar exatamente essas máquinas. Então, nós temos que olhar o processo da forma como é que está a decorrer, mas ao mesmo tempo temos que olhar a questão da morosidade das máquinas face a este processo. Olha, este processo não leva muito tempo, não é? E a outra coisa também, só para terminar a minha intervenção, me chega a informação que na província de Maputo, alguns bairros, é o caso do bairro 1º de Maio, Congolote, muita gente não estão a ir recensear. Por quê? Porque estiveram nos primeiros 2 dias. Quando chega lá, alguém vai 2, 3 dias no centro, no posto de recenseamento. A pessoa acaba perdendo vontade. Não, e as pessoas dizem o seguinte: é essa coisa que eles querem. Fazem isso para nós não irmos lá recensear. Então, eu queria trazer este ponto prévio, porque esta situação das irregularidades está a acontecer, de facto, nos centros do recenseamento eleitoral, e este todo alvoroço entre os partidos vai, de facto, manchar este processo. Exato. Muitíssimo obrigado, Massango Shirinza. Boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Muito obrigado, moderadora. Exato. Boa noite, Moçambique. Boa noite, os telespectadores que nos acompanham a partir de casa, e bem como aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Pode deixar o seu. Mais uma vez, boa noite. Indo para os meus pontos prévios. Fique à vontade. O primeiro ponto prévio, saudar a passagem de mais um aniversário da morte do saudoso presidente Marshal Afonso da Gama. Estivemos lá, acompanhamos, nos os outros que fomos via terrestre, temos de testemunhar de que a Estrada Nacional número 1 devia ser a Estrada 1001, pelo estado que se apresenta, que até podemos enterrar alguém com menos altura, não vou falar do nome, em pé. Esse alguém pode ser enterrado em pé. Já não são buracos, são covas. Acredite que do Save a Muxunga são 110 quilômetros.
E fiz isso em 6 horas de tempo. E há outros que até fizeram por mais horas. Segundo o meu ponto prévio, saudar mais um aniversário da Liga da Juventude da RENAM, que foi passado no dia 5, cujas cerimônias centrais aconteceram na cidade de Chimoio e foram orientados por Sua Excelência General Ossuf Momad, presidente do partido. E, por último, o meu ponto prévio tem a ver com o receamento, mas de uma forma contrária daqueles que tocaram nesse assunto. Porque muitos já parecem a distanciar-se, mas depois de falar, são eles que instruem os secretários de bairro a procederem dessa maneira. Daí que muitos ilícitos têm se registrado em casas de secretários de bairro. Os secretários do bairro na República de Moçambique pertencem ao partido Frelimu. Ou tenho que soletrar? Então não podem querer se passar aqui de pessoas que estão-se a distanciar, enquanto são eles que instruem, para que haja, registre-se roubo de mobiles. E eu, quando levantei este assunto de estar a decorrer receamento depois das 16, que era um ilícito eleitoral, eu, inclusive, até fui vaiado. Mas é no mesmo bairro que desapareceu o mobile. E eu questiono, essa polícia, onde é que tem estado? Porque temos que saber uma coisa que temos que dar a conhecer aos moçambicanos. Todas as brigadas de receamento hoje na República de Moçambique pertencem ao partido Frelimu. Desta vez não houve cooptação, nem os do MDM, nem os da RENAM. Todos recebem instruções e procedem segundo instruções do chefe do quarteirão, do secretário do bairro, das listas que são provenientes desses seguranças. Agora, estarem aqui nas câmaras, na Assembleia, nós nos distanciamos, é quando sai da lista, é instruir. Ô secretário do bairro Massango, tens que transportar 50 pessoas. Como é que consegue uma empresa municipal transportar criminosos? Porque aqueles que fazem isso são criminosos, segundo a lei. Sair de Moamba para ir recear a Mulotana. E na companhia do secretário do bairro, do chefe do quarteirão. Então, nós temos que ter muito cuidado. Daí que apresento este ponto prévio. Naquela altura dizemos que está-se a registrar somente em Nampula e Zambeze. Mas agora já se alastrou para outras cidades. Daí que houve aquele assunto de ajuste pelas suas próprias mãos na Beira. O secretário e o supervisor viram suas casas queimadas pela população. Então, são estes pontos. E mais, pedimos ou peço para que haja a correção da tabela salarial dos polícias, dos militares, que haja a correção pontual, porque isto vai nos trazer problemas sérios. Isto vai trazer-nos problemas sérios. Obrigado. Muitíssimo obrigado pelos... Desculpe mesmo, Fique à vontade. eu queria acrescentar, embora os pontos prévios dizem que não se comentam, mas Fique à vontade. Infelizmente o Camilo está aqui, representa o partido Frelimo e teve uma boa postura em reconhecer graves erros estão a acontecer, mas eu fiquei mais preocupado quando ouvi e vi na televisão a Comissão Política da Frelimo reunida e a porta-voz apresentou as deliberações. Em nenhum momento ouvi o partido Frelimo a se distanciar das atitudes dos seus membros. E não são membros quaisquer, porque o primeiro secretário distrital, que aceita, que leva os mobiles a 70 quilômetros para a sua casa e chama a população
para recensear de forma clandestina. Eu acho que era um motivo bastante para que o partido Frelimo viesse ao público, ao menos se distanciar. É porque diz-se que o silêncio conjuga-se com o aceitar das coisas. Então, eu fiquei muito triste mesmo. É uma coisa que temos de deixar claros aqui. A Renamo, para libertar, para lutar pela democracia, pegou armas. Os moçambicanos, para libertarem o país, pegaram armas. Será que não estão a nos lançar, nós, a juventude moçambicana, para libertar o país do neocolonizador? Porque a Frelimo hoje tornou-se neocolonizador dos moçambicanos. Será que essas alfacatruas não estão a nos empurrar, nós jovens, a pegarmos também armas? Porque a democracia nos dá esse privilégio de decidir, de escolher os nossos líderes através do voto. Agora, estão a nos impedir de decidir, através do voto, estar a liderar o país aquele que vence com honestidade, com transparência. Agora, quando nos empurram, nos obrigam a aceitar alguém que sobe ao poder através de alfacatruas, de roubo, de engano. Agora, o que eles querem? Eu confesso para ti, meu amigo Camilo, meus pares do painel, que a Frelimo está a empurrar os moçambicanos a uma revolta, a uma rebelião social. Porque se eles não querem isso, vamos jogar limpo. Vamos sabes, Chirinza, nós não dormimos na matola. Toda hora temos que estar a correr, a caçar machibombo aqui, a caçar ladrões, a caçar recenseamentos noturnos. Que é isso? João Massango ontem, sábado, ligou-me porque numa das escolas esqueço o nome lá. Muchiça. Escola primária completa de Muchiça. O diretor da escola está a mandar mensagens para os professores a pedir número do cartão de eleitor, foto do cartão de eleitor. O que é isso? Que democracia é essa? Então, nós temos que estar à caça do ladrão. Come on. Exato, muitíssimo obrigado, Palende, e quero agradecer a todos os painelistas pelos vossos pontos prévios. Para já vamos acompanhar uma nota de reportagem das reações das principais bancadas parlamentares da Assembleia da República após a sessão de perguntas ao governo, que teve lugar nesta semana, quarta-feira e quinta-feira. Dá tela. Naturalmente que não seria diferente daquilo que a oposição nos habituou. Eles sempre colocam questões, e em algum momento até de forma chantagista, mas foram aqui respondidas todas as questões, mesmo as insistências deviam ter sido muito melhoradas as respostas, mas como vimos, a própria oposição furtou-se de poder permitir que o governo pudesse continuar a dar mais detalhe em relação às questões que já haviam sido respondidas. Então, isto é o corolário de que mesmo eles já estavam satisfeitos, mas como é oposição, tinham que negar. E nós, como bancada parlamentar da Frelimo, saímos daqui muito satisfeitos, as nossas expectativas foram respondidas pelo governo e queremos encorajar o governo para continuar nesta linha de governação, porque só assim é que nós podemos satisfazer aquilo que são as vontades do nosso povo, que muito bem nos elegeu. Tomamos conhecimento de que o setor empresarial do Estado está a saque. Portanto, reconhecer que as linhas aéreas de Moçambique estão no vermelho, com uma dívida de 300 milhões de dólares. Até a MCL, como sabem, antes a MCL era uma empresa viável, que simplesmente está a ser fragilizada para que uma empresa do Partido Frelimo a compre. Portanto, isto é gravíssimo. Portanto, fragilizar uma empresa como a MCL, na altura, agora até a MCL, que era uma empresa viável, uma empresa pioneira na área de telefonia móvel no país. Portanto, não basta falar de dívidas, é preciso responsabilizar, portanto, os gestores dessas empresas. Portanto, eram empresas viáveis que, de um dia para o outro, foram usadas como saco azul para financiar as campanhas do Partido Frelimo. Depois, a empresa está de rastro. É preciso responsabilizar os seus gestores.
Portanto, os senhores têm uma marca pela negativa. Se é uma questão de marca, é melhor estudarem o vosso conceito de marca, que é para trazer uma marca que se cola ao povo moçambicano só para o desenvolvimento. As 5 questões lançadas pela minha bancada, a bancada parlamentar da ARNAM, não foram satisfeitas, obviamente, porque estão a cobertar ilegalidades. A corrupção é uma marca interlevel colada ao vosso partido, que lamentamos e protestamos. Se protestar é bom, então eu protesto as informações que o governo deixou ficar esta casa e o povo está vaiado. O meu muito obrigado por terem me escutado. Exato, acabamos de acompanhar esta nota de reportagem das reações do Partido Frelimo, MDM e também da RENAMO. Camilo, a Frelimo classifica de forma positiva as respostas dadas pelo governo. Portanto, neste caso, a Frelimo sente que todas as respostas ou todos os pronunciamentos que foram trazidos pelos ministros vão de acordo com as expectativas do povo? Bom, primeiro dizer que os ministros foram à casa do povo. Toda a gente que está dentro daquela casa representa, de certa forma, cada metro quadrado deste país. E quando alguém vai para a casa do povo e presta algumas declarações ou relatórios ou informes, não pode suscitar mais questões do que aquelas que já existiam. A pessoa, quando vai para ali, é para sanar tudo que é dúvida que paira pelo povo. Agora, os meus colegas de bancada, quando dizem que falam de que seja positivo os pronunciamentos do governo. Exato. Não sei em que é tal coisa que estou a dizer, a questão da positividade é relativa, não é? Então nós como povo, nós temos que estar satisfeitos, primeiro com o desempenho daquilo que é o pluro de cada uma das pessoas que estiveram lá. E na sua análise, o povo está satisfeito com o atual estágio do nosso país? Por isso é que eu estou a dizer, não pode gerar muitos questionamentos. Quando gera questionamentos é porque há insatisfação. Então, cada uma das pessoas que esteve ali à frente a dar o seu informe, o seu relatório e da situação do país em cada uma das áreas que atua, eu acho que, que as pessoas têm que, de certa forma, trazer aquilo que é a realidade, que constitui a realidade, porque eles estão ali para zelar por aquilo que são as preocupações do povo. Um servidor público é para isto, não para agradar uma certa ala, um certo grupo de pessoas. É para agradar, é difícil agradar gregos e troianos, mas no cômputo geral, quando a gente fala de positivismo, é que nós temos que encontrar mais de 50% de satisfação a nível de quem é servido, não é? Então, eu podia dizer que sim, de certa forma o governo está a fazer o seu papel diante daquilo que são as dificuldades que o próprio governo tem em função daquilo que são, de que é o principal motor para a funcionalidade de qualquer ministério é dinheiro. Estou a falar do orçamento do Estado. Então, diante dessas dificuldades, o que foi feito? Como é que foi feito? Mas, no entanto, por exemplo, vamos falar, por exemplo, dos transportes, que é o cerne da questão daqueles que fazem-se de casa para o trabalho e vice-versa. Eu acho que o ministro Mesquita, para além daquilo que é a problemática, que são as vias de acesso, eu olho para aqueles que se fazem a paragem nas madrugadas, que sofrem com os transportadores
encurtamento de rotas, etc, etc. Eu olho para estas pessoas que sofrem, que têm que pagar 2 ou 3 vezes mais do que aquilo que deviam pagar por causa deste fenómeno, encurtamento de rotas. O que o Ministério da Saúde, dos Transportes, fez ou está a fazer para este fenómeno, por exemplo, porque é um fenómeno que se já arrasta há décadas. Então não encontramos uma saída. Continuamos a alimentar, tanto como Ministério, associações que não trazem um projeto satisfatório para o povo de mobilidade. Então, o que é que nós queremos efetivamente? Porque o trabalho das associações que são alimentadas, estou a ouvir também que o governo vai voltar a financiar os combustíveis para não haver agravamento do preço de chapa. do preço do tarifário, né? Exato. De coisa. Então, a minha pergunta é uma. O que é que essas associações continuam a fazer se não trazem resultados práticos para aquele que efetivamente estamos nós a servir? Portanto, o governo devia, neste caso, abolir a FEMATRO e as outras organizações. Ou trazer outras que queiram trabalhar efetivamente para o povo. Porque estas estão na teta do governo e o governo não está a encontrar outra alternativa, senão alimentá-las ainda mais. Então, para mim, eu acho que se a FEMATRO e outras associações não têm capacidade de trazer um projeto para efetivamente garantir a mobilidade daqueles que são os verdadeiros, que alimentam as instituições, tanto privadas como do Estado, e que se fazem transportar, precisam deste transporte, precisam que a mobilidade seja mais, digamos, menos penosa, porque se nós de madrugada formos para as proveniências dessas pessoas, é uma lástima. Paragens cheias desde às 4 da manhã, à espera dos chapas, e as pessoas são espizinhadas, quer dizer, pagam por um mau serviço. Onde está a fiscalidade? Temos polícias camarárias que não se fazem à rua a fiscalizar isto. As pessoas pagam, têm que fazer, eu não sei como é que chamam, mas por pouco que eu ando, paro nas paragens, quer dizer, as pessoas que vão para às 17, 18, quando vão para casa, para Matola, para Zimpeto, para o bairro do meu amigo aqui, Kobe, tem que fazer ligação. Quer dizer, esperar uma chibombo que está a vir de proveniência, dar a volta até a paragem. Porque se for para a paragem, perde 2, 3 horas. Então preferem fazer este movimento. É razoável isto para quem se faz? Então, são essas questões que o povo precisa de saber ou que estejam resolvidas, não é? Que os ministros têm que trazer para aquela casa do povo. Se formos para a saúde, idem. Tivemos a ver, a coisa de um mês ou menos, vídeos do Hospital Central em que os médicos e enfermeiros não estavam a atender ninguém. Por exemplo, não é? Hospital Central de Maputo e acho que Nampula, não sei se podem me elucidar, meus colegas de painel. Mas são situações, eu não sei se é uma greve silenciosa, sei o quê, mas são situações que o povo, por mais que não encontremos uma solução imediata, mas precisamos que haja alguma informação. As pessoas não podem ir para o hospital e estar a passar aquele tipo de situação. O ministro não trouxe essa informação. As pessoas continuam a ir ao hospital. Continuam a ficar horas e horas sem ser atendidas. Então, são essas coisinhas. Eu não vou para coisas mais graves. Estou a falar de coisas muito... Quer dizer, a pessoa ser atendida. Um primeiro atendimento. Coisas ligadas ao povo. Sim, mas um primeiro atendimento. Coisas, digamos, não são muito profundas. Exato. É um primeiro atendimento. Olha, a senhora tem dor de barriga, está aqui, faz isto. Eu não estou a falar de coisas grandes, operações, internamentos. Não estou a falar disso. Estou a falar de atendimento imediato. Nós vemos o ministro Celso Correia, que esteve ali a pronunciar-se. Eu acho que vi ali uma pergunta de insistência do Venâncio Mondlane. Eu acho que sim, o ministro Celso Correia tem que perceber que o fundo, o FSDN, como é que é?
FDC. Não é FDC, FNST. Fundo, É o Fundo de Desenvolvimento Sustentável. FDS, Fundo de Desenvolvimento Sustentável. FDS. Qualquer coisa assim. Aquele fundo tem que prestar contas. O Celso Correia, o ministro Celso Correia, não é o dirigente daquele fundo. Ele está no Ministério. O Ministério tem que exigir contas daquele fundo. Aquele fundo tem que prestar contas ao ministro Celso Correia. Então, quando aparece o Venâncio Mondlane a fazer aqueles questionamentos todos, nós ficamos assim, afinal, o ministro está a dirigir o fundo ou está a dirigir o Ministério? Tem que haver uma separação. Tem que haver uma separação. A partir daí, nós vamos entender que as pessoas estão a servir ao povo. Exato. Nós não podemos estar a encobrir instituições que servem ao povo porque achamos que pode ser um problema. Não, muito pelo contrário. As pessoas querem perceber como é que as coisas estão a funcionar. Se não há comunicação e nós acabamos por ver, o ministro Celso Correia pode até estar a fazer um bom trabalho de início, com o projeto Sustenta, não sei o quê, mas as instituições que estão à volta devem-lhe alguma satisfação. Essa satisfação chama-se um relatório. Chama-se um relatório, seja de contas ou não. É isto que o povo estava a pedir. O que não está a ser feito. O que não está a ser feito. E não podemos encobrir isto. Temos que ser céleres e deixar que essas coisas venham ao público. Porque é isto que mostra que efetivamente estamos a trabalhar para o povo. Então, num cômputo geral, por isso é que eu disse que a questão da positividade é relativa. Nós podemos dizer que sim, o governo está a trabalhar positivamente, mas existem pormenores que ainda precisam ser trabalhados cada vez mais. Exato. É isto que nós temos que trabalhar e acima de tudo, até são, se calhar, detalhes, nem são coisas profundas. Então, nós temos que olhar para isto, para não manchar um trabalho todo, digamos, de um pelouro ou de vários pelouros. Então, nós temos que combater essas coisas pequenas, que são de base, para não poder manchar um trabalho do governo. Porque, se nós olharmos para isto, vamos perceber que sim, o trabalho está manchado. Se a pessoa não consegue ir para casa em 15, 20, 30 minutos, há um trabalho manchado. E isto é uma coisa que vem desde há mais de 10 anos. Exato. Muitíssimo obrigado, Camilo da Silva. Augusto Pelém, o Movimento Democrático de Moçambique está insatisfeito? Sem dúvidas. Porque, olha o que acontece e tem sido cíclico. Porque, repetidas vezes, o governo, quando apresenta o seu informe, o seu relatório das suas atividades, daquilo que fez, escamoteia a verdade. E é tanta mentira, ou seja, está claro que esse governo vive de relatórios fictícios, porque, vou começar pelo Celso Correia, não é? Exato. Quando esteve fora ou dentro do país, disse que o frango, Moçambique era o maior produtor de frango. Eu queria pedir o cameraman para aproximar aqui. Este frango é nacional, custa 330 meticais. Está aqui escrito. 330 meticais. Está a dizer que nós somos o segundo maior produtor de frango na África Austral. Ou seja, segundo a lei da oferta ou da procura, sei lá, quanto maior for a oferta, o preço tem que baixar. Agora, se o frango está 330, isso no mercado, nos contentores dos meus amigos aí, os Najus. Agora na Shoprite, naquelas lojas grandes, esse frango está 400. Está 500, 400 por quase 500 meticais. Ou seja, é uma mentira descarada. Ou seja, o Celso Correia está a rir da nossa pobreza, da nossa desgraça. Além de reiterar ele, de voltar a reiterar ele, ali na Assembleia da República, que cada moçambicano tem 3 refeições. Eu sinceramente quero desafiar o Celso Correia a
a viajar comigo pelo país, pelo interior, sem escolta. Eu desafio a ir comigo para Mapulanguene. Eu desafio o Celso Correia a ir comigo ali no Tinonganini. Vamos juntos ali no Tinonganini, senhor Celso Correia. O senhor vai sentir e vai viver a realidade dos moçambicanos. Além de desafiar o senhor Celso Correia a ir comigo aqui no Machaquene, pular na Caniço. Não estou a falar de Espungabeira, não estou a falar de locais mais longínquos desse país. Mas, senhor, o senhor está a rir da nossa pobreza. Se Moçambique fosse o segundo maior produtor, esse frango custaria no mínimo 180 ou 200 para a felicidade dos moçambicanos, porque o 400 que te aumentaram no seu salário mínimo, 600, só compram frango. E ainda restam uns troquinhos. Não sei se está a perceber. Então, o Celso Correia é mais um governante mentiroso, malicioso. Vamos olhar para o senhor Tiago na saúde. O senhor Tiago prometeu colocar a máquina de TAG em todos os hospitais gerais. Onde é que está? Ele devia ter nos pedido desculpa ali na Casa do Povo, pedir desculpa aos moçambicanos. Ali no COB, no meu bairro, COB. Quantas vezes eu tive que... Eu Augusto Pelé, tive que comprar Credilec, porque fica 2 semanas, às vezes, sem energia. Então, não fica bem, honestamente, não fica bem os ministros chegarem lá e dizerem que as coisas estão bem. Se aqui no COB, no meu bairro, é 15 quilômetros da presidência da República. Não tem material cirúrgico, não tem energia Credilec, não tem paracetamol, não tem mínimos serviços, os fármacos, aqueles serviços mínimos. O que dizer de Espungabeira? O que dizer de Zóbue? Então, são essas questões que nos deixam tristes e preocupados. Eu acho que o país tem dificuldades, até pode estar, mas não pode o ministro chegar dizer que as coisas estão bem, porque está a rir da nossa desgraça. Sabes, em Moçambique as pessoas morrem com doenças que no mínimo são solúveis, mas porque a saúde não tem condições. O Estado não investe na saúde. Talvez porque eles têm privilégio de estar nas clínicas. Ou talvez é porque eles são os donos das clínicas. É por isso que eles preferem destruir o Sistema Nacional de Saúde para que possamos recorrer às suas clínicas privadas. Chego a pensar nisso. Porque tu vais a outros países sérios. Eu conversava com um amigo meu, o Sean, desculpe a expressão, um amigo meu mesmo. Ele teve que ir, foi detectada uma doença aqui em Moçambique, que ele ia morrer. Foi a Portugal, num hospital público. Disseram que não tens nada, deram-lhe uns remédios, está bom. Saiu daqui com medo de uma semana bater as botas. Mas num hospital público, ele disse, meu amigo, eu fui ao hospital público. Público. Fizeram nada, disseram, não, isso não é nada, está aqui o remédio que te deram, não é compatível. E resolveu o problema. Então, quer dizer, o nosso hospital público, o nosso sistema de saúde está de qualquer maneira. Portanto, há muita coisa a se fazer no Ministério da Sem Saúde. dúvida, eu me junto ao Camilo quando diz, não é uma greve silenciosa que estamos a viver. Não é uma greve silenciosa. Talvez se o presidente e o senhor não sente porque vai ao Instituto do Coração. O senhor ministro Tiago, quando fica doente, será que o senhor Celso Correia, o senhor Tiago, vai, como eu vou ali no Centro de Saúde de COB? Será que se eles fossem e as suas famílias entrassem no hospital público, não iam valorizar? Será que na educação, se o filho da senhora Carmelita Namachilua estudasse numa escola pública, até hoje não tem livro da 7ª classe? Até hoje.
Será que ela não teria providenciado o livro da 7ª classe? Então, são essas questões básicas e fundamentais. Será que o seu filho do presidente Inhusso estudasse numa escola privada, não teríamos escola pública, não teríamos carteiras em toda a escola? É inconcebível. Há 34 anos eu estudei aqui na escola primária. Hoje os meus sobrinhos, eu sentava no chão. Hoje os meus sobrinhos continuam a sentar no chão. Aqui no bairro do aeroporto. Aqui no Cavalo. Então, é doloroso, sinceramente, ouvir alguém de boca cheia a dizer que as coisas estão bem e ver uma bancada de 150 deputados do Partido Frelimo a aplaudir incompetência. Exato. Muitíssimo obrigado, Pelembe. João Massanco, que análise faz deste pronunciamento que o governo deu ao longo desta semana na Casa do Povo? Olha, meu caro companheiro do painel, eu acho que governar leva a cegueira aos titulares de cargos públicos. Exato. Falo especificamente de ministros. Nós temos ministros que desconhecem a realidade do seu país, não falam dos relatórios que recebem, posso assim dizer, dos técnicos, mas que muitas das vezes as ações em volta daquilo que é o complô governativo não traduz de facto a verdade. Nós estávamos ali a acompanhar o desfile de ministros, mas eu vou muito mais longe em volta daquilo que eu pude assistir na Assembleia da República. É preciso a gente recuar e olharmos os discursos do alto magistrado, do presidente da República. Exato. Os ministros é a réplica da imagem do presidente da República. É este presidente da República que um dia disse: bebam água. Quando nós encontrávamos uma sociedade triste por causa desta questão da Sul, ele dizia: bebam água, não é? Porque a água era digamos, produto simples que poderia se buscar ali, mas que de facto isso ferisse a realidade do que nós estamos a assistir dentro do nosso país. Vamos, por exemplo, ao setor da agricultura. Esta Constituição que eu trago aqui nas minhas mãos define a agricultura como base do desenvolvimento. Vem desmentir aquilo que são as ações do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, dirigido pelo ministro Celso Correia. Quando nós temos uma terra que praticamente não está sendo aproveitada, não é? Temos uma terra, são 36 milhões de terras aráveis que poderia produzir tudo, a matéria-prima para poder alimentar a indústria. Eu sempre tenho falado disto. O que nós estamos a assistir nos últimos tempos são os números. Me parece que o governo de Moçambique, todos foram domados, não é? Estão dopados por este Viagra que coloca as cabeças ao trazer os números, muitas das vezes feitiços, por cada setor em que cada um, de facto, dirige. A minha maior felicidade, nós temos aqui o nosso colega do painel, o Camilo. Exato. É um agricultor. Ele até pode testemunhar. Nós não estamos a aproveitar, nós estamos a usar o recurso da agricultura para acabarmos com a fome, se não buscarmos os números. Se nós olharmos, por exemplo, a atuação do ministro da Agricultura nos últimos 90 dias, é o ministro que apareceu por cada espaço onde está a falar da agricultura, está a criar, de facto, uma celauma. Eu estava a ver o meu colega do painel, o Augusto Pelemba, apresentar o frango, que dizia que Moçambique era produtor, era o segundo produtor nacional de frango. Isso não constitui a verdade. Mas quanto custa o frango? Dizia que no nosso país, 90% da população moçambicana tinha 3 refeições por dia. Pois veio desmentir.
porque os números por si próprios falam. É o ministro Correia que liderou o famigerado, o famoso sustenta. Exato. Que esse sustenta não sustenta o povo, apenas sustenta a um determinado grupo de pessoas. Então, nós nos encontramos numa situação que quando os nossos ministros vão na casa do povo, vão na Assembleia da República para apresentar o estágio da nação de cada área, muitas das vezes não levam a realidade do que se vive dentro do nosso país. Se você sair dali de Ponta Douro até Palma, ou de Zumbo até o Índico, você vai percebendo milhares e milhões de centenas de hectares de terras semi-aproveitadas. Se nós tivéssemos um verdadeiro governo, um governo que olha a agricultura, nós não teríamos exatamente aqueles números que nós estamos a ouvir. Então, tudo o que se diz ali é falácia. Exato. São ministros cegos, não é? De titulares de cargos públicos que não conhecem a realidade do país. Vamos ao Ministério da Educação. A educação é aquilo que é hoje em dia em Moçambique, não é? Se você olhar a nossa educação e depois das informações trazidas que nós ouvimos aqui pela ministra, de materiais, um país que está independente há 47 anos, um país que já teve aqui em Moçambique, até continua ali o INDE, já teve a Diname, que tinha a responsabilidade da distribuição, da produção e distribuição do livro. Hoje o livro moçambicano é trazido de fora. Hoje o livro moçambicano vem com conteúdos desfasados. Hoje o livro moçambicano coloca em causa, quando nós falamos da sabedoria para os nossos filhos, hoje o livro moçambicano, os conteúdos educacionais são esses que vêm de forma a não trazer aquilo que é a realidade. É lá o Ministério da Educação. Quantas vezes a sociedade colocou em causa a incompetência da titular do Ministério da Educação? Mas, porque os camaradas são camaradas, não vê, por causa desta cegueira que eu estou aqui a colocar, Exato. que são ministros, não é? Com cegueira total. O assunto passou assim. Vamos ao Ministério das Obras Públicas de Habitação. Estamos a falar da Estrada Nacional número 1. Quando nós olhamos neste contexto de prioridades e necessidade, um país como Moçambique, até hoje, não tem a Estrada Nacional número 1, cuja mobilidade de viaturas centro-norte seria esses que poderiam proporcionar, no contexto de corredores de desenvolvimento. Moçambique assinou o pacto com a SADC, é preciso as pessoas saberem disso. O pacto de corredores de desenvolvimento, corredor de desenvolvimento, olhando Moçambique, a atribuição que foi dada, não é quando se criou a SADC, o pilar de transportes e comunicações. Dizia-se exatamente a questão das estradas. Se nós olharmos as estradas, se é prioritário ou é necessidade para o governo da Frelimo, nós vamos a perceber que não é prioritário. Exato. Mas a estrada deveria ser prioritário. Deve ser prioritário por quê? Porque é ela que conduz o conceito e o contexto do desenvolvimento dentro do nosso país. Para o governo de Moçambique, olham a necessidade em construir tribunais. Nós não estamos contra, mas é preciso a gente perceber que a nossa população ainda não tem cultura jurídica. Nós temos aqui o Pelé, bem jurista, de mão cheia, mas pouco fala de direito o Pelé. Porque nós temos uma população que não tem a cultura jurídica. Mas quando nós olhamos em termos do leque de prioridade, são construídos mais tribunais em todo o distrito. Em vez de um tribunal, uma escola, um tribunal, um hospital, não. E por último, o setor da saúde. O setor da saúde. Nós vivemos um governo cheio de mentiras. Nós vivemos um estágio de governos que apenas apresenta números, relatórios fraudulentos, que muitas das vezes não traduz aquilo que é a realidade. Olha, o ministro Tiago deveria perceber que hoje em dia em Moçambique o nível de números de morte cresceu bastante. Todo mundo hoje tem medo de ir ao hospital. Nem eu tenho medo de ir ao hospital. Qualquer um, mesmo numa situação em que sente dor de cabeça, quando você fala da sua diz não. Por quê?
Porque nos hospitais hoje não oferece nenhuma segurança. Você entrou a andar, já não volta para casa. É óbito. O hospital transforma-te em óbito. Não é? São várias coisas que nós estávamos à espera de médicos, hein? Que estão numa greve silenciosa, eu concordo plenamente, mas que era preciso que o Estado moçambicano, se eu estivesse na governação, o primeiro grupo a me reconciliar seria de facto os médicos, para a gente podermos tirar esta problemática que nós estamos a sentir nos últimos tempos, sobretudo quando nós falamos do hospital. Mas, terminando a minha intervenção, olhando os discursos, as apresentações e a Assembleia da República. Os deputados da Frelimo na Assembleia da República, me parece que aqueles que representam, porque o deputado representa o povo, esses senhores nunca em nenhum momento representaram o povo, representam apenas os interesses deles, para eles o governo, os relatores do governo, tudo está em bom estado. Para eles que dizem a apreciação da governação, até quando é que nós vamos olhar um deputado a contrariar, dizendo assim, senhor, eu sou do partido, mas no meu círculo eleitoral, estou a falar daqui da província de Maputo, hoje em Gojosa, não tem energia elétrica, Chiboina não tem, mas nós temos deputados que representam a província de Maputo. Por quê? São esses que deveriam chegar ali na Assembleia e dizer, no meu círculo eleitoral, eu quero a energia. No meu círculo eleitoral, eu quero o hospital. No meu círculo eleitoral, eu quero uma escola. Mas em nenhum momento um deputado fala da escola, nenhum momento um deputado fala da agricultura, nenhum momento um deputado fala da saúde, nenhum momento o deputado fala. A única coisa que o deputado auxilia é quando o presidente diz que eu vou, por exemplo, a um distrito para inaugurar lá o tribunal. A única coisa que se inaugura em Moçambique. Então, tudo isto aqui, queremos olhar a nossa produção legislativa, os deputados que representam o povo, que muitas das vezes não representam os interesses do povo, apenas olham para as questões partidárias, e isso de facto é bastante perigoso num contexto da democracia que nós estamos a falar. Exato. Um minutinho só em 10 segundos. Exato. O Chirinza dizia uma coisa, que é preciso haver de facto aqui uma revisão da TSU. A TSU, nós sabemos perfeitamente que foi um modelo que o governo de Moçambique trouxe, porque copiou num determinado espaço territorial lá fora e quis implementar aqui. Aí estão os problemas, graves problemas, não é? O Fundo Monetário Internacional hoje está a dizer ao governo de Moçambique que devem reduzir os salários, porque esses salários são insustentáveis. Então significa que mesmo aquele que, por norma ou por lei, foi dado 8 mil como salário mínimo. Se nós olharmos aquilo que é a deontologia do desejo do FMI, você que recebe 8 a trabalhar no salário, o seu salário tem que ser reduzido para 4 ou 3 mil. Exato, muitíssimo obrigado, Massango Chirinza. Os deputados do Partido Renamo na Casa do Povo saem satisfeitos com as respostas do governo. Ótimo. Vou pedir para usar o microfone. Ótimo, estão super de parabéns, porque afinal demonstraram mais uma vez serem representantes verdadeiros do povo. Eles e a bancada do MDM. Pois os ministros foram oferecidos oportunidades para poderem trazerem ao conhecimento do povo o que está a acontecer nos seus ministérios, mas não conseguiram. Ou por outra, as respostas dadas foram respostas super negativas. Não vou repetir o que os meus colegas de painel aqui expuseram, mas o que está a acontecer também aqui na República de Moçambique. A Casa do Povo não é respeitada. Um ministro, inclusive, não respeita a Casa do Povo. O que nós vemos nos outros quadrantes, um governante quando diz que amanhã vou à casa, não sei como é que está. Também é a Casa do Povo. Casa do Povo. Vão lá super com muito respeito. Mas ali até trocam memos com deputados. Significa que não respeitam. Acho que até antes de saírem tomam um duplo e começam a sair.
vamos lá despachar aqueles homens. Não há respeito. E veja como os deputados das duas bancadas na oposição expuseram suas questões. Inclusive ofereceram-se a dar aulas didáticas de governação. Porque eles, como estão há 47 anos, acham de que sabem alguma coisa, enquanto não sabem nada. Não sabem nada. As nossas crianças ainda continuam a estudar sentadas no chão. O problema de transporte é uma lástima. Agora que apareceu o ministro Magala dizer que não, já foi lançado o concurso. Verás que este lançamento do concurso só vai se operacionalizar a partir do mês de março a maio de 2024, quando estivermos próximos. Aquilo que está a acontecer na Avenida Eduardo Mondlane, que só agora começou-se a mexer. Por saber de que em outubro temos eleições. Mas se tivessem mais respeito pelaquela casa, eu acho que as coisas iam fluir. Obrigado. Exato, muitíssimo obrigado, Shirinza. Ainda na Casa do Povo, o governo falou da situação da LM e também da TMCL, onde o ministro Magala disse que a TMCL perdeu capacidade de honrar com os seus compromissos no mercado, incluindo o pagamento de salários. Camilo da Silva, ainda é possível recuperar esta empresa, a TMCL? Bom, eu acho que no finais do ano passado, ou princípio deste ano, nós tivemos a falar da questão, foi finais do ano passado, a questão Exato. Da TMCL, quando o governo injetou dinheiro para salários. E eu aqui, a dado momento, eu disse que o governo vai injetar o dinheiro para salários, os trabalhadores vão receber os seus salários, mas depois, o problema não é de voltar. Porque, efetivamente, eu acho que uma empresa é criada para produzir e não para ser injetada, não é? E a TMCL, neste momento, é um encargo para o governo, e o governo não está a fazer nada. Quando vi os pronunciamentos do ministro Magala, em que ele anunciou que a TMCL vai ser gerida pelo IGEP, né? E por ele próprio, para poder trazer, acho que falaram do, não sei se é Conselho Consultivo ou qualquer coisa assim, que vão criar vão fazer uma comissão para fazer uma radiografia. Exato, entre o Ministro da Economia e Finanças, o Ministro dos Transportes e o IGEP, Exato. Para fazer uma radiografia de como está a TMCL. Tanto mais que ele trouxe alguns dados em que para recuperar a TMCL tinha que vender cerca de 80% dos ativos. Então, esses dados que ele trouxe foi buscar aonde? Fala-se também da redução dos trabalhadores. A redução dos trabalhadores foi buscar aonde? Porque o que eu sei é que a direção atual que está lá, a gestão atual que estava lá, era para fazer isso. Efetivamente, o trabalho da direção que estava lá neste momento é para fazer isso. Então, nós não podemos estar aqui a adiar, empurrar as coisas com a barriga e adiar a solução dos problemas, fazendo uma coisa, depois fazendo outra. Nós temos que pôr um ponto final a esta forma de gestão. O governo não pode ser uma vaca leiteira dessas instituições. O governo deve fechar a TMCL ou não? O governo vive de impostos. Essas empresas têm que produzir para pagar impostos. Não o contrário. Então, nós não podemos estar aqui a tapar o sol com a peneira. Vamos encontrar uma solução para esta empresa. Eu estive a ler, pelas minhas leituras, eu vejo, quer dizer, uma empresa de telecomunicações só produz dinheiro em qualquer parte do mundo. Então não estou a perceber como não encontramos uma solução para esta empresa. Estamos a adiar este problema há muitos anos. Se o IGEP não tem solução, entrega. Também falamos aqui nesta televisão sobre a possibilidade de fazer um concurso público.
a dado momento as pessoas questionam por aquilo que o ministro Magala traz, é que vamos trazer uma empresa estrangeira para vir gerir. As pessoas perguntam, será que não temos capacidade aqui dentro para poder gerir uma empresa? Temos capacidade. Nós produzimos, Moçambique produz quadros, desde que eu me conheço como gente que este país produz quadros. Agora, o que nós temos que pôr as pessoas a gerir estas empresas são pessoas que não tenham comprometimento, não tenham medo de eliminar as gorduras. Porque o que desfalca essas empresas são as gorduras que foram alimentando essas empresas. Nós fomos alimentando um ciclo de nepotismo. Temos que combater isso são gorduras. São pessoas que não têm capacidade, foram metidas ali, se calhar até sem nenhum know-how para estar ali nessas empresas. Então, o que temos que fazer agora, temos que meter gestão que não tenha medo de eliminar as gorduras. Essas empresas precisam de ter funcionalidade, produzir dinheiro para pagar o Estado. Os impostos é que fazem viver este país. E quem deve meter esta pressão? Eu já falei, uma das soluções é fazermos uma espécie de concurso público. Um procurement como deve ser. E o governo, através do IGEP, seja o fiscal. Ponha deadlines para quem ganhar esses concursos. Em que esses deadlines a gente tem incomings que produzam. Quer dizer, eu não estou a inventar a roda, o que estou a dizer. Se calhar não é tão simples como eu estou a tentar dizer. É um processo. Mas o caminho é este. E nós, como governo, o governo como tal, tem que pôr um deadline para que isso traga resultados. Se não traz resultados, partimos para outra. E eu acho que há pessoas com potencial neste país. Se nós falarmos... Eu estudei no ensino público. Eu não sei o que é uma escola privada. Eu nunca tive problemas de erros nos livros. Quem é que fazia os livros? Éramos nós. E no tempo de maior crise deste país, eu fiz todo o meu ensino, primário, secundário, escola pública. Nunca tive problemas. Recebia livros a tempo e horas. Quem é que produzia os livros? Era uma instituição do Estado. As coisas eram programadas, Começou um ano letivo agora, você entregou os livros, está a programar no ano letivo seguinte. Você está a programar o ano letivo seguinte, está a fazer os livros chegarem para o ano letivo seguinte. Exato. Então, enquanto nós não tivermos, digamos, entanto como governo, não tivermos programa, projetos, não é? Sérios, as empresas todas vão andar a deambular. Nós vamos estar aqui a brincar. Camilo, queria que fizesse também uma análise breve da empresa Linhas Aéreas de Moçambique, que o ministro Magala disse que neste exato momento está a ser comandada por uma empresa sul-africana. Fez-se aqui um estudo, procurou-se empresas europeias e asiáticas, mas nenhuma delas pronunciou-se até que foi encontrada esta empresa sul-africana. Esta empresa poderá estar pronta para segurar a empresa Linhas Aéreas de Moçambique neste exato momento? Bom, a empresa primeiro não é sul-africana, está a fazer um trabalho na África do Sul. Ok. Não é? E esta empresa não é uma empresa que o core business dela seja gestão de uma empresa aérea. Ela é um dealer que faz leasing e alugueres de aviões, avionetas e helicópteros. Agora, se essa empresa se dispôs, eu vou dar aqui o benefício da dúvida ao ministro Magala, mas vou-lhe criticar pelo procurement que ele fez desta empresa. Porque o ministro Magala, não sei qual foi a metodologia, o processo de procurement para chegar a esta empresa, mas nós não tivemos conhecimento, nós só tivemos a empresa já anunciada. E estamos a perceber que agora vai ser uma cogestão entre essa empresa, ministro Magala, ministro de Transportes e Comunicação, e
e o IGEP, não é? A minha pergunta é uma. Por que que nós temos que agir sempre desta forma? Por que que nós temos que criar sempre... estamos a tentar encontrar uma solução, mas aumentamos os questionamentos. Exato. Está a perceber? As dúvidas. Temos sempre uma pulga atrás do olho. Nós podemos abandonar esta forma de estar se pusermos tudo em cima da mesa, tão transparente. Hoje não estarias a fazer-me essa pergunta se a coisa fosse tão transparente. E eu vejo nas redes sociais os questionamentos que fazem sobre esta empresa. Ainda havia dias, não sei se é verdade, tentei procurar, não encontrei, mas dizem que esta empresa nem é reconhecida no país de proveniência. Então, ela não fez nenhum trabalho nesse. Então, nós estamos a receber uma empresa que está no mercado de aviação, alugueres, leasing, etc., mas que não temos um historial de gestão. Estamos a entregar a nossa LM. A nossa empresa de bandeira, Exato. não é? A uma empresa que não tem historial de gestão. Mas se nós recuarmos, tivemos gestores bons aqui. Tivemos o Viegas que geriu cerca de 11 aviões. Tivemos a Manave que esteve a gerir 4 aviões e não são aviões alugados. Eram aviões da empresa. Hoje nós não temos um avião próprio. Então, alguma coisa não está bem. Vamos recorrer. Temos soluções aqui dentro, nem que seja como assessores. Nós temos soluções aqui dentro. Exato. Muitíssimo obrigado, Camilo Massango. Que análise faz desta situação que a LM e também a TMCL está a ver neste exato momento? Olha, em toda parte do mundo, as empresas de telefonia móvel e sobretudo nesta era digital não morrem em termos de produção e da sua própria produtividade. O caso de Moçambique é um caso sine qua non. Como é que nós estamos a ter uma empresa da dimissão da TMCL, que é a fusão das telecomunicações de Moçambique e da operadora móvel, a MCL, numa situação da incapacidade destas que está a gerir o Estado. Só um dado muito interessante para as pessoas poderem perceber: não há nenhuma televisão. Significa que se fosse para pagar a TVM, a televisão pública, se calhar teria dificuldade até de pagar, porque a televisão funciona com a telecomunicação. A rádio funciona com a telecomunicação. Os serviços de informação e segurança do Estado funcionam com a comunicação. Tudo, mesmo aqui onde nós estamos agora na FTV, a TMCL entra aqui, porque vocês usam o quê? A fibra óptica. Exato. Que é deles. Então, não é possível, numa situação de nós termos empresa, essas empresas não morrem em toda parte do mundo. Não morrem. Mas como é que nós levamos uma empresa da dimissão desta à falência? Aí está, de facto, a pergunta que qualquer um deve, de facto, questionar. Eu estava a ouvir o colega do painel também a questionar. Essas empresas não morrem, mas por causa da interferência do governo do dia nas telefonias móveis ou na gestão do Estado, então nós estamos a ter essas empresas na situação em que se encontram. E depois temos este senhor chamado IGEP aqui, que é o Instituto de Gestão e de Participações do Estado. Qual é o papel do IGEP? Na minha ótica, o IGEP é moçambicano, deve ter extinto há muito tempo, porque é IGEP, não é, que aloca esses indivíduos que fazem a gestão danosa de todas as empresas públicas. Esses PCAs, esses administradores, não vão gerir
não vão na administração dessas empresas sem passar daqui do IGEP. São esses que acabaram com Correios de Moçambique. Estou a falar em toda a parte do mundo, Correios de Moçambique são empresas standard. Lá, você chega em Portugal, tem lá Correios de Portugal, não morre. Você chega nos Estados Unidos, está lá Correios. E em termos de infraestruturas, se nós olharmos de forma tão clara e evidente, Correios de Moçambique não tinha razão de vermos essa empresa falir. Porque o Correios de Moçambique, até lá na localidade, tinha lá infraestrutura. É a empresa ao nível nacional que tinha infraestrutura até ao bairro. Tinha lá uma casa dos Correios. Esta empresa faliu. Nós estamos a falar da TMCL, das telecomunicações. Olha, as telecomunicações desempenham um papel muito importante em todo o lado. Então, significa que se a TMCL morreu, atenção, TVM não paga a TMCL, a RM não paga a TMCL, as operadoras, o serviço de informação não pagam, porque essas empresas, se têm os serviços, recebem os serviços desses e não pagam, então, logicamente, essa empresa não tem, de facto, a sustentabilidade. Onde é que anda a TMCL, em que, na altura, só para o vosso conhecimento, não é por causa deste telemóvel, deste serviço da telefonia móvel. Eu me lembro, na altura, todo mundo tinha gosto de ter telefone fixo em casa. Você conta quantas pessoas que têm telefone fixo em casa. Mas ter telefone fixo em casa fazia parte, digamos, da necessidade de uma casa. Por causa do sistema da governação, fez com que tudo isto, a gente chegasse num estágio em que a própria operadora da telefonia fixa não tivesse rendimento, telefonia móvel não tivesse rendimento. Então, de uma forma geral, o que nós estamos aqui a notar é a questão da incompetência. Estão a colocar indivíduos que não estão abalizados com a área, estão a colocar indivíduos que colocam em causa o nosso desenvolvimento e é por essa razão nós temos essas empresas a falir. Segundo, perguntou sobre as linhas aéreas. Também, quando os outros tentam desenvolver as companhias aéreas, nós estamos a falar de uma empresa ligada à área das comunicações. Eu estive no Zimbábue. Zimbábue fala-se com aqueles problemas que eles têm, mas a linha aérea do Zimbábue está intacta. Você chega na Zâmbia, com aqueles problemas que eles têm, mas a linha aérea da Zâmbia está intacta. Exato, você chega a Tanzânia, Tanzânia muito mais. Então, tudo isso queremos dizer o seguinte: quando nós temos indivíduos que com a incapacidade da gestão, vamos de facto colocar em causa mesmo aquelas empresas que produzem dinheiro. Obrigado. Exato. Muitíssimo obrigado, Massacro. Estamos aqui a passos largos para o fim do nosso programa. Shriza, quero também ouvir aqui a sua análise relativamente a esta questão destas duas empresas. Não é novidade nenhuma. Hoje estão a tomar LM, TMCL como uma coisa nova que está a acontecer em Moçambique. Cadê a Mabor? Cadê a Riopel? Cadê a Test África? Cadê a Tudor? São empresas ou indústrias que traziam benefício para o Estado moçambicano. Esse tal gestor que vem para alavancar a LAM, o problema da LAM não está nisso. Está em que há um partido que organiza suas atividades e põe-se a viajar de avião e não paga. E não pagam. Esqueça de que o combustível deve ser pago. Onde é que iam buscar? Fala-se TMCL. Nessa altura nem havia necessidade de fusão dessas empresas. Mas acabaram fundindo as duas empresas e sem tocar no assunto. Exato. De que há centenas de milhares de usuários da MCL que não pagam. Não pagam pura e simplesmente. Apenas estão a usar os serviços. Usam serviços e não compensam. Só para ver acerca dele, esse tal gestor
Estive a ver numa das plataformas aqui. De que afinal de contas foi sacudido no Zimbábue. Não tem histórico nenhum de gestão. E dois, o mais grave, que espero que agora que os deputados estão a ouvir, levantem esse assunto. Não houve promoção de qualquer que seja, como se diz para ver, concurso público. Encontraram-se no café, o sujeito lá disse que não, eu posso assegurar isso. E pronto, combinou-se luvas, porque esse tipo de procedimento não pode ter havido sem ter havido luvas. É impossível. Há muita coisa por detrás dessas duas empresas. Exato. Mas quero assegurar de que não é um assunto novo. Já tivemos empresas que até já esquecemos delas de que existiram em Moçambique. Muitíssimo obrigado. Shiriza Palem, estamos aqui a finalizar o nosso programa, mas também quero ver aqui a sua reação relativamente a esta questão. Bem, acredito que meus colegas já disseram muito, mas antes de buscarmos soluções, temos que olhar a causa fundamental que levou à falência dessas empresas. Dizia bem o companheiro Shiriza quando falava das dívidas que o próprio Estado tem com essas instituições públicas. E também o clientelismo, o nepotismo que existe nessas instituições. Ou seja, se for já olhar quem paga e quem deve pagar, quem paga e quem não paga na LM para subir aviões, você vai ver que nós, o povo, é que pagamos as benesses dos nossos dirigentes. Exato. Os antigos combatentes, os governantes e vários outros não pagam ali. Os filhos dos combatentes não pagam ali. Há um bônus fora do comum. E isso é o resultado ou a consequência da falência da LM. O dia que a LM, como a TMCL, tiver uma política ou uma estratégia de negócio, quer usar os serviços, paga. Como eu faço, como você faz. Quando você quer viajar, meu amigo moderador, Custódio, tu vais para compras o bilhete, nunca vão te dar 10%, a menos 20%, 30% ou paga depois. Não, pagou, subiu. Agora, por que não fazem com os outros? Por que tem que ser nós a pagarmos 30, 20 mil para ir para a beira, para depois não sai já a hora atempada, não volta já a hora antempada, e ainda te dá um pauzinho com um suminho, e o mesmo preço de 30 mil é o mesmo que tu pagas de Maputo a Lisboa via TAG, e tens um bom almoço, uma boa janta e um bom mata-bicho. Vai já à Europa com o mesmo valor. Sabes, eu estive esse dia fora do país, saí de Paris para Lisboa, vice-versa. Exato. Cada bilhete saiu a 9 mil meticais. 9 mil meticais. Minha passagem e de volta. São 2 horas de tempo. De Maputo a Nampula são 30 a 40 mil meticais, meu caro. Estamos a falar de Lisboa a Paris, vice-versa. E de volta, 9 mil meticais. Então, há alguma coisa que está a falhar, que deve ser corrigido antes de avançarmos para essas remodelações, porque vamos avançar, mas o erro está ali. A Frelimo, quando há congressos, quando há comitês centrais, os membros não pagam, usam de graça. Exato. E nós é que pagamos o pato. Exato. Nós é que temos que pagar o pato. Mas em suma, Em jeito de não, últimas mas em considerações. suma mesmo, Exato. temos que ter um plano não quinquenal, temos que ter um plano, um projeto, um plano diretório, como se diz, né? Diretor de governação. Sim, um plano de 10, de 20, 30 anos. É diretório, plano diretório. Um plano diretório para resolver o problema do país. Não podemos continuar com planos quinquenais, ou seja, hoje é o presidente Nilce que tem um projeto, quando sai depois dos 10 anos, encaixa embaixo da sua cama, entra outro presidente, traz outro plano. Não. Temos que ter um plano de transporte, um plano de agricultura, um plano de comunicação, um plano. Mas
de 50 anos, vem este, vem aquele ou do outro partido. O plano mantém. Um plano mantém, tem que se cumprir. Na Exato. educação, na saúde. Esse plano, esse projeto é dos moçambicanos e deve ser respeitado. Só assim Moçambique vai crescer. Muitíssimo obrigado, Augusto Pelembe. Camilo da Silva, 1 minuto apenas para últimas considerações. Bom, depois deste programa, que acredito trouxe temas muito fortes, eu acho que chegou o momento de olharmos para aquilo pelo qual nos propomos, entanto como gestores públicos, não é? Nós temos que perceber que ser gestor, administrador, ministro, diretor, PCA, não é profissão, não é? É um cargo pelo qual te confiaram para tu levares o teu know-how a servir o povo. Exato. Então é isto que nós temos que pegar. Se não temos condições, não temos capacidade, remetemos-nos àquilo pelo qual a gente estudou. Nós estudamos para eu, por exemplo, sou psicólogo clínico, o Chirinza o Pelembe é jurista, tu és comunicólogo, então cada macaco no seu galho. Não vamos ocupar cadeiras pelo qual nós não temos capacidade de vingar. É este recado que eu dou a todos os gestores públicos, que sirvamos, que cumprimos com aquilo que é a nossa tarefa e que nos foi confiada pelo partido. Exato. Muitíssimo obrigado, Camilo, assim que é. Chirinza, 1 minuto apenas para últimas considerações. Sim, como últimas considerações, dizer de que, apesar dessas irregularidades que estão sendo promovidos por um partido, espero que todos vocês que foram usados para esse efeito, chegado dia 11 de outubro, votem contra a esses que os usaram. E que todos nós temos que fazer de tudo para licenciar. Não paremos de denunciar o que está a acontecer, porque isso é que vai nos ajudar a clarificar junto do Conselho Constitucional depois do anúncio dos resultados. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Chirinza, e muitíssimo... pode ficar. Deixa. Minhas considerações, vamos licenciar. Até parece que tudo está contra, que já tem um vencedor que aparentemente acha que já ganhou, mas isso não é verdade. O nosso combinado é este, povo no poder, vamos insistir, não deu certo hoje, amanhã vai dar certo, vamos à luta, é dia 11 de outubro, vamos colocar o povo no poder, é desta vez, é a nossa vez, a hora é agora, vamos licenciar. Exato, está tudo dito nesta edição de 14 de maio de 2023. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar no próximo domingo. Uma boa noite, estimado internauta e telespectador. Até lá.